Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Defensoria e Ministério Público do Maranhão entram na Justiça para tentar reduzir mensalidades em escolas particulares. Caxias e Senador Larroque registram primeiras mortes por coronavírus. Deve ser concluído em até 10 dias o primeiro hospital de campanha em São Luís. Unidade vai aumentar a oferta de leitos a pacientes de Covid-19. Mudanças no pagamento do auxílio emergencial para evitar filas e aglomerações. E ainda a iniciativa que leva arte e poesia durante o isolamento social. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa com a informação de que a Defensoria e o Ministério Público do Maranhão entraram na Justiça para tentar reduzir em 30% o valor das mensalidades em escolas particulares da cidade. Segundo a ação, os pais dos estudantes estão pagando por um serviço que não está sendo oferecido devido à pandemia do coronavírus. As aulas na rede pública e particular foram suspensas assim que foi publicado o decreto estadual com as ações de combate ao coronavírus no dia 16 de março. Desde então, na rede privada, a pauta tem sido a revisão contratual dessas instituições. A Giovana tem 6 anos, está fazendo todas as atividades em casa, com a ajuda dos pais. A mãe dela, que é jornalista, portanto é essencial, acaba tendo que se desdobrar entre o trabalho e ajudar a filha. Mas essa redução de 30%, é ideal, porque o aprendizado, esse momento agora, não é igual na sala de aula, quando a criança está lá presencialmente com o professor. Pais e alunos tentaram acordo, mas só esta semana uma ação civil da Defensoria e do Ministério Público foi ajuizada. O documento consta mais de 160 instituições da rede particular e, se for aceita pela Justiça, vai garantir a redução das mensalidades durante o período de distanciamento social. A decisão inclui creches e escolas de nível fundamental e médio. A ação civil pública definiu pelo menos 3 percentuais de redução para as escolas particulares, de 10% para aquelas instituições de ensino que têm até 200 alunos matriculados, de 20% para aquelas que têm entre 200 e 400 estudantes e 30% para as instituições que têm mais de 400 estudantes matriculados. Entretanto, não houve acordo e muitas escolas não estão dando descontos referente a esse período para os pais de alunos. Para a Associação dos Pais e Alunos de Instituições de Ensino do Maranhão, a medida demonstra empatia no momento tão delicado economicamente. Há um prejuízo econômico gigantesco aos pais, há uma diminuição dentro do orçamento familiar e é importante que as escolas, nesse momento, tivessem empatia. A ação solicita ainda que não haja cobrança de atividades que não sejam compatíveis com a educação à distância, que seja disponibilizada uma equipe técnica de acesso às plataformas digitais e para atender pais e alunos, além da apresentação de uma planilha de custos referente aos meses de fevereiro, março e abril deste ano. Se acatada a decisão, a redução deve ser cobrada do início da suspensão das aulas até o final da pandemia. Sim, Passe não é de hoje. Vamos acompanhar então o desenrolar dessa história. O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Maranhão informou que só irá se manifestar depois de ter conhecimento da ação. E foi registrada a primeira morte por Covid-19 em Caxias, um idoso que estava internado desde o começo da semana. A notícia da primeira morte por Covid-19 em Caxias foi dada pelas redes sociais. A vítima é um idoso de 93 anos, que deu entrada aqui na unidade de pronto atendimento no domingo, com sinais de desconforto respiratório. A vítima morreu na madrugada desta terça-feira. Quando ele chegou aqui na UPA, foi relatado para a gente que ele estava com dificuldade respiratória, com dispneia. Então, ele evoluiu, esse quadro evoluiu para uma insuficiência respiratória e quando constatado esse quadro de insuficiência respiratória, ele foi levado para a sala vermelha, aqui da UPA. Na sala vermelha ele recebeu todos os cuidados, ele foi medicado, ele foi atendido com base nos protocolos do Ministério da Saúde. A gente já vinha se preparando para esse momento, a gente já tinha recebido orientação aqui da direção da UPA de como proceder. Então, para a gente, de certa forma, era algo previsível. Acredito que todos conseguiram desempenhar bem seu papel. Infelizmente, aconteceu o óbito, mas para a equipe
acredito que todo mundo já estava muito bem preparado para essa situação. Até o momento, são 29 casos confirmados de coronavírus, agora com uma morte. Dr. Felipe, que é um dos médicos que atendeu o paciente vítima da Covid, reforça, além dos cuidados com a higiene, o isolamento social da população. A política do isolamento social tem que ser estimulada para que as pessoas diminuam o contágio, né? Para que não aconteça um contágio, para que não aconteça uma propagação tão rápida pela sociedade, pela população, e que isso termine sobrecarregando o sistema de saúde. Bom, infelizmente também foi registrada a primeira vítima da doença em Senador La Rocque. O comunicado foi feito pela secretária de saúde do município. E a situação continua se agravando, deve ser concluído em até 10 dias, inclusive, o hospital de campanha para casos de Covid-19 aqui em São Luís. A obra passou por uma vistoria nesta quarta-feira. A vistoria foi realizada pelo secretário estadual de saúde, Carlos Lula, que estava acompanhado do presidente da empresa maranhense de serviços hospitalares, Marcos Grande. Tentando aí coordenar essa chegada e o avanço do coronavírus aqui em São Luís. Aqui são 200 leitos, 190 de enfermaria e 10 de estabilização, para tentar fechar esse ciclo de um processo de instalação que a gente já iniciou desde o início. Os dois percorreram o local onde está sendo montado o hospital de campanha, na área do Multicenter Sebrae, no bairro do Coafuma, na capital São Luís. O local vai abrigar 200 novos leitos. A ideia é que toda essa estrutura esteja pronta em até 10 dias e possa receber os primeiros pacientes infectados pelo novo coronavírus. A gente improvisa estruturas que, a despeito de serem, de fato, hospitais, eles são hospitais com menos rigor. Então aqui a gente vai ter 10 leitos, que a gente vai chamar de leitos de unidade de terapia intensiva, mas são leitos, em verdade, de estabilização. São leitos com respiradores, mas a pessoa não pode ficar aqui muito tempo. Então ela vai sair daqui para uma outra unidade. Por isso, o nosso investimento, no primeiro momento, em unidades que ficariam como um legado ao sistema de saúde posteriormente à pandemia. Bom, vamos aos números então. De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, atualmente são 5.028 casos confirmados. 737 pacientes estão internados em hospitais, isso entre as redes pública e particular. E outras 2.785 pessoas infectadas seguem tratamento em casa. Subiu para 291 o número de mortes. 1.215 pessoas estão recuperadas. 8.288 casos da Covid-19 ainda aguardam resultado e 5.598 foram descartados. Olha só, daqui a pouco, pandemia muda atendimento de farmácia de medicamentos especiais. E ainda, Caixa adota medidas para evitar aglomerações em agências. De volta com o Jornal da Difusora, e a Caixa Econômica anunciou mudanças no pagamento do auxílio emergencial. As medidas tentam evitar aglomerações em agências e também casas lotéricas. O presidente da Caixa Econômica Federal destacou que não existe a necessidade de pessoas chegarem ainda na madrugada nas filas dos bancos e que vai monitorar a suposta prática criminosa de venda de senhas. Não há necessidade de se chegar de madrugada na fila, de se chegar na noite anterior. A situação é bem melhor do que aquela vista há dias atrás, quando aglomerações eram comuns nas portas das agências bancárias, principalmente da Caixa Econômica Federal, com o trabalho desempenhado por bombeiros militares e civis contratados pelo governo do estado, marcações no chão que garantem agora o distanciamento social e também o trabalho desempenhado pelos agentes de trânsito. As casas lotéricas, aonde o pagamento também está sendo disponibilizado, estão tomando atitudes de precaução. Medidas vêm sendo adotadas. Mas a Caixa Econômica Federal adotou outras medidas preventivas, como a extensão do horário de funcionamento das agências, agora das 8 da manhã às 2 da tarde. Serão 2.000 bancos em todo o Brasil seguindo esse horário.
e o anúncio da contratação de 4.800 vigilantes e 889 recepcionistas para reforçar o atendimento ao público. As pessoas podem fazer o acompanhamento dos pedidos por meio dos sites do Ministério da Cidadania e Dataprev. 5 caminhões-agência serão colocados à disposição dos beneficiários do auxílio emergencial, medida adotada principalmente para as regiões Norte e Nordeste. E o banco ainda está em contato direto com as prefeituras para fechar parcerias para organização e atendimento à população. É muito mais fácil para todos se houver um entendimento entre Prefeitura e a Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque quando você fica fora da agência, é algo que fica fora do controle da Caixa. Para vocês terem uma noção, nós conseguimos do Ministério da Justiça uma autorização especial, isso há 2 semanas atrás. Nenhum banco pode ter os vigilantes fora da agência. O que nós conseguimos? Para mais de 3.500 vigilantes, agora 5.000 vigilantes, que eles pudessem sair das agências para ajudar as filas. Então, isto foi um acordo exclusivo e temporário entre o Ministério da Justiça e a Caixa Econômica Federal para ajudar a coordenação das filas. Vamos ver agora, né, o que é tão essencial para muita gente acabou se tornando um problema. E o governo do estado garantiu a manutenção no atendimento da farmácia estadual de medicamentos especializados durante a pandemia. Apesar disso, a procura tem aumentado nos últimos dias. A Raimunda vem todo mês para pegar o medicamento do filho. Ele é fornecido pelo governo do estado. Hoje a fila estava diferente, do lado de fora e todo mundo distante um do outro. E já vem sendo assim há algum tempo. E não tem data para acabar. Essa semana, o governo anunciou que a farmácia estadual de medicamentos especializados, onde a Raimunda e outras 30.000 pessoas recebem os remédios, vai continuar funcionando durante o lockdown. Mas as pessoas estão preocupadas. Imaginando não ter. Pessoa de estar faltando a medicação, ele não pode ficar sem essa medicação. Mas até que eles me liberaram para vir, porque tem que trazer um relatório do médico, né? E essa época não está tendo. O seu Pedro se antecipou e conseguiu garantir 2 meses da medicação da filha. E isso também faz parte da estratégia para o funcionamento da farmácia estadual. Já garantiu, graças a Deus, e só no próximo 2 meses que eu venho aqui de novo. A farmácia deve funcionar nos próximos dias em horário normal. A principal medida anunciada pelo governo é a extensão da validade nas receitas. Ou seja, aquela pessoa que vem até aqui e recebe medicamento mensalmente, ele vai poder levar para casa o suficiente para até 3 meses. O ideal é que as pessoas andem com a carteirinha da FEME, caso precise apresentar em algum lugar, né? E que facilite também o nosso trabalho aqui. A FEME atende os 217 municípios do Maranhão e tem mais de 40.000 pacientes cadastrados. Mais de 30.000 deles estão ativos. A ideia é que, com as medidas anunciadas, a redução do público que vem até aqui seja de até 60%. O atendimento deve permanecer de segunda a sexta, de 8 da manhã às 6 da tarde. É bom que evita da pessoa estar saindo todo dia e a gente fica mais despreocupado, porque tem a medicação, né? De repente falta. Termina amanhã o prazo para inscrição no seletivo da Secretaria Municipal de Saúde. Vão ser contratados em caráter emergencial médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e pessoal para o setor administrativo. Os aprovados vão atuar no combate à pandemia da Covid-19. A inscrição é feita pelo site seletivo.semus.ma.gov.br. E daqui a pouco, os cuidados para evitar acidentes domésticos com idosos. E ainda, professores de Imperatriz divulgam poesias pela internet. Durante a pandemia, também é preciso tomar cuidado para evitar acidentes em casa com idosos. Dona Ilmar esbanja lucidez e disposição aos 100 anos. Mesmo ativa, a idosa que gosta de pintar mandalas não abre mão de se manter segura e evitar as temidas quedas, principalmente por conta da artrose nas pernas. E ela tem razão, as quedas são responsáveis por 1/3 dos atendimentos por lesões traumáticas nos hospitais de todo o país, envolvendo pessoas com mais de 60 anos.
De acordo com esta geriatra, os idosos lúcidos e orientados são os que mais caem. Por isso, a necessidade de se manter os ambientes livres de obstáculos para garantir a autonomia dos idosos. As mulheres que são bem ativas, que trabalham na cozinha, não bote aquilo que você precisa sempre num lugar muito alto, nem muito baixo, porque tanto muito alto como muito baixo é risco de queda. Além dos cuidados com tapetes, tomadas, móveis e pisos escorregadios, o isolamento trouxe para o ambiente doméstico um outro perigo. O álcool 70%, que se tornou item obrigatório de prevenção em tempos de pandemia. Dentro de casa, se você não foi na rua, é água com sabão. Lave toda hora a sua mão com água e sabão. E, acima de tudo, cuidado com a saúde mental dos idosos. Com a experiência de quem já viu muita coisa nesses 100 anos de vida, Dona Ilmar se rendeu à tecnologia para aplacar um pouco a saudade da família durante a pandemia da Covid-19. O isolamento, vamos falar o termo para o qual nós nos propusemos, como eu disse, eu acho um distanciamento das nossas famílias, dos nossos entes queridos, que não podemos vê-los pessoalmente, mas através da tecnologia podemos vê-los diariamente. Felizmente, estamos todos gozando muita saúde. Você vai ver agora que professores de Imperatriz se uniram para levar arte e poesia pela internet. Segundo especialistas, se reinventar nesta quarentena é um dos jeitos de fazer o tempo passar de uma maneira saudável. O poema dos vilipêndios necessários traz uma reflexão sobre os dias atuais, como falta de apreço, consideração, desprezo, além dos cuidados a serem tomados, principalmente com a saúde mental. Bom, a ideia do poema é que a gente possa refletir sobre aquelas coisas que a gente não valorizava. Estavam ali no dia a dia, todo dia a gente via e não valorizava, como as relações sociais, como a família, como a proximidade. São coisas importantes, como a arte, são coisas importantíssimas. E que a pandemia fez com que nós pudéssemos olhar para elas, ou pelo menos valorizá-las um pouco mais. O poema traz também a ciência, a universidade, a nossa casa, família, o Estado e finaliza parafraseando: quem diria que quem nos salvaria nessa pandemia seria a fraternidade? Nós, que somos desumanos, egoístas e individualistas todos os dias, que destilamos ódio, desprezo e preconceito. De repente, lembramos que precisamos ser mais fraternos. Ela, a fraternidade, tão vilipendiada, tantos vilipêndios que agora se transformam em palmatórias. E foi nesse contexto também que a professora Conceição Aparecida fez uma análise da música Perfeição do Legião Urbana, lançada em 1993 e que há quase 30 anos depois, a melodia cantada nela sobre uma epidemia, política e rock and roll reflete hoje na nossa realidade. Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. A música se inicia com as estrofes falando sobre a estupidez humana. Vamos celebrar a estupidez humana. E é basicamente o que temos visto nas redes sociais nos últimos meses. Por quê? Na minha opinião, e acho que o Renato Russo tem razão ao falar disso, quando ele descreve a situação do país, ou seja, fome, miséria, ignorância, intolerância. Para a professora, nesse momento de incerteza sobre o futuro, o maior problema é não conseguir enxergar a realidade. Necessário. Um país teria que, nesses 3 meses, ao invés de se degladiar nas redes sociais, agir, preparar o país para essa guerra contra o vírus. Momento de reflexão também. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10 e para acessar, você sabe, basta acionar a câmera do seu celular para o nosso QR Code. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia, uma ótima noite para você e a gente se encontra amanhã. Até lá.